Boa tarde, pelo menos aqui de onde eu estou gravando é boa tarde, bom dia ou boa noite. Estou gravando em pleno feriadão, então espero que vocês estejam aproveitando, descansando, estudando aí e, na medida do possível, se cuidando, tá? É isso aí, né? Vamos para mais uma aula aí que eu devo passar para vocês na quinta-feira. Se eu atrasar um pouquinho, não tem problema, mas eu acho que vai dar tempo sim. E como está escrito aí, todas as informações. Eu vou falar um pouquinho de herança ligada ao sexo. E na segunda parte da aula, que deve ser a segunda parte do vídeo, corrigir alguns exercícios que eu mandei para vocês anteriormente, para vocês terem uma noção aí de correção de exercício, né? Para vocês terem uma noção como se faz. Bastante importante, vocês assistam aí as duas partes. Estou vendo que muita gente está com dificuldade, né? Em realizar alguns exercícios, então eu peguei alguns aí para vocês verem como se faz do assunto anterior, tá? Interação gênica. Isso aqui vocês vão ver vai ficar um pouquinho mais fácil. Por quê? A gente vai voltar, pelo menos no presente período, a falar de um gene só, um locus, dois alelos. A diferença é que são coisas, como está aí escrito, ligadas ao sexo. E a gente vai entender basicamente agora o que isso significa. Bora lá? Bom, então, antes da gente entrar nas heranças ligadas ao sexo, influenciadas pelo sexo e por aí vai, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre como se determina o sexo nas diferentes espécies de animais. E a gente já viu isso lá no começo do ano, presencialmente. Vocês lembram? Peguem lá o caderno do começo do ano, tá? Porque a gente já viu isso sim. Quando a gente falou sobre cromossomos. Basicamente, então, deixa eu ver aqui. Ah, sim, tá melhor. Para mim. Basicamente, então, se vocês bem se lembram, cada espécie de bicho-planta tem um número lá distinto, um número próprio de cromossomos. Ser humano, por exemplo, se vocês bem se lembram, era quanto? 46. Devia até estar escrito aí. 46. Desses 46, 44 são os chamados cromossomos autossômicos. São iguais para todo mundo. Todos vocês que estão assistindo e eu temos esses 44 cromossomos que, vendo de longe, eles são iguais. A morfologia deles deve ser igual. Eles têm os mesmos genes, não os mesmos alelos, né? Mas os genes para as mesmas características, nas mesmas regiões, todo mundo tem. Todo mundo tem lá no cromossomo 9 ou 10. Oh, esqueci agora. 10. É o gene que determina o tipo sanguíneo. Todo mundo tem no cromossomo. Eu não vou lembrar de nenhuma outra agora, mas no cromossomo 2 tem lá a característica, a cor do cabelo. Todos nós aqui temos esses mesmos 44. E tem um par que varia em algumas pessoas. Que varia o quê? Em pessoas de diferentes gêneros, em pessoas cujo sexo biológico é diferente. Tá? Basicamente, as pessoas de sexo biológico masculino têm um cromossomo X e um cromossomo Y além dos outros 44. E as pessoas de sexo biológico masculino têm dois cromossomos X. Então tem esse cromossomo Y que só quem é do sexo masculino tem. Vocês lembram dele? Eu falei dele. Ele é o menor cromossomo de todos. É o menor, né? E ele tem ali um gene chamado SRY. Então esse aqui é o cromossomo Y, esse aqui é o X comparando. A comparação foi eu que desenhei, tá, pessoal? Eu acho que, eu vou falar, eu que desenhei isso aí, né? Não é do livro, é difícil de ver mesmo. Então a comparação de tamanho não tem nenhuma proporção, tá? É só que o Y é pequenininho e o X é maior. Então, o cromossomo Y tem o gene SRY, que ao ser ativado produz uma proteína que começa ali uma cascata no embriãozinho. Ele é ativado ali no embriãozinho, começa uma cascata e o desenvolvimento masculino, os hormônios masculinos vão se desenvolver e quando nasce o bebê, nasce biologicamente do sexo masculino. Tá? Se não é ativado, o default, né, o caminho
normal, sem o SRY ativado, é o caminho da fisiologia feminina, nasce uma menina. Então, aqui a gente tem o cromossomo Y com o SRY e o cromossomo X com um monte de outros genes que o cromossomo Y não tem, e genes que a gente vai ver às vezes não tem nada a ver até com sexo ou gênero, nada disso. São genes que estão no cromossomo X. Acontece, ele está lá. Tranquilo? Bom, os mamíferos, tá? E alguns outros animais têm esse sistema de determinação do sexo chamado sistema XY. O sexo heterogamético, é um macho, que ele tem o cromossomo, vamos dizer assim, diferente. As mosquinhas, as drosófilas, também têm esse mesmo sistema de determinação sexual. Não é a regra para todos os insetos, tá? Mas nessas mosquinhas aqui, é. Então, ó, mosquinha é mais fácil de desenhar, por quê? Porque são só 4 pares de cromossomos. Então, aqui desse lado a mosquinha masculina, a mosquinha macho, tem 1, 2, 3 e 4 pares de cromossomos. Tá? E vocês veem que cada um desses parzinhos, cada um cromossomo tem o seu correspondente. Cromossomo azul claro com outro azul claro, o roxinho com o roxinho, o preto pequenininho com o preto pequenininho e, no caso da mosca macho, tem o amarelo que é o X e o azul mais escuro que é o Y. É o cromossomo diferente que determina que essa mosquinha aqui vai ser macho. E a mosquinha fêmea tem os mesmos cromossomos, com a diferença do par sexual. Tem o cromossomo azul claro, tem o cromossomo roxinho, tem o cromossomo preto pequenininho e tem 2 cromossomos X, o que determina que essa mosquinha vai ser uma mosquinha fêmea, tá? Então essa é a determinação XY, sistema de determinação XY do sexo. A gente vai focar nele, tem outros, mas a gente não vai focar nos outros. Eu só vou nesse próximo slide falar que esses outros existem. São esses aí. XY que a gente já viu no ser humano. O sistema X0, parecido com o XY, só que o macho ele tem um cromossomo que a menos. A fêmea tem lá o número dela de cromossomos, no caso do gafanhoto, número X de cromossomos do gafanhoto, e tem 2X. O macho, no caso, ele tem o X e só tem o X. Tem um cromossomo a menos, e isso vai determinar que o animal aí, no caso, seja um macho. Tem o sistema ZW, eu pulei ali um, já vou falar, que é o contrário do XY. É a fêmea que é o sexo heterogamético, é a fêmea que vai ter o cromossomo diferente, que é o W. Né? O macho, então, tem 2 cromossomos iguais, que o nome a gente chama de ZZ, e a fêmea que vai ter o cromossomo diferente. E eu pulei, eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas só para mencionar, no caso aí das abelhas, dos insetos sociais, que a gente tem o sistema haploide e diploide de determinação do sexo. Basicamente, a fêmea ela é diploide, no caso das abelhas, a rainha ela é diploide, e o macho, o zangão, ele é haploide, ele tem só um conjunto de cromossomos. Não é que ele tem só um cromossomo X ou um Y, ele tem só um conjunto. Então imagina que se fosse verdade nos seres humanos, a gente teria as fêmeas com 46 cromossomos e os machos só com 23. Como é que é possível isso? Porque no caso das abelhas, os machos eles se desenvolvem a partir de um óvulo não fecundado. A fêmea bota um ovo ali, ele não é fecundado, ele vai crescer para um zangão que vai ter só metade do número cromossômico. Tudo bem, pessoal? A gente vai voltar disso mais para frente. Eu acho que eu já mencionei isso aí para vocês também. O importante para nós agora é o sistema XY e a herança, o tipo de herança genética que isso aqui proporciona, tá bom? Vamos para o próximo slide. Bom, então é o tópico da aula que é a herança ligada ao sexo. Basicamente, está escrito aí, né? Para alguns genes, o padrão de herança vai ser diferente dependendo do sexo. Tem alguns padrões, né?
o que a gente vai falar agora, herança ligada ao sexo. Para genes localizados no cromossomo X, a herança vai ser diferente em pessoas do sexo feminino e pessoas do sexo masculino. Então tem uma boa porção do cromossomo X que ela não é homóloga ao Y. Tem uma porçãozinha pequena que é homóloga, para eles parearem ali. Mas tem uma boa porção do X que não está no Y, que é só do cromossomo X. Bom, e daí? E daí que pessoas biologicamente do sexo feminino vão ter duas cópias disso tudo aqui, que eu estou marcando em amarelo. Opa, vamos escapar dela. E pessoas do sexo masculino vão ter só uma. Ó, se a pessoa for XY, ela só tem uma cópia de cada lá, ela não tem dois. Ela não vai para aquele gene que está aqui, vamos supor que tem um gene bem aqui, ó. A pessoa do sexo masculino, ela não vai ser azão, azinho. Ela vai ter só um. Ela vai ser o azão ou azinho. Não vai ter duas cópias daquele gene para dizer o que acontece se uma é dominante e a outra é recessiva. É só uma. É aquela cópia que vai dizer qual vai ser o fenótipo. Para quem é homem. Para quem é mulher, não. Fica normal. Ela vai continuar. Tem dois cromossomos X, vai continuar tendo duas cópias normal. Tudo bem? Tranquilo? Mais ou menos até aqui? Vamos ver um exemplo, então, para ver se a coisa não melhora um pouquinho. Daltonismo. Já viram falar? A pessoa daltônica ela tem dificuldade em discernir algumas cores aí no nosso espectro visível. Geralmente verde e vermelho. No livro de vocês, eu vou deixar a página aí nos comentários, no livro de vocês tem uma bolinha ali com várias bolinhas e um número, que as pessoas que são daltônicas elas não conseguem diferenciar ali a cor, não conseguem ver um número. Então eu vou deixar a página nos comentários. Vocês veem, olhem ali no livro de vocês. Se vocês não conseguirem discernir um número naquela imagem, não sei se é um 5, um 7, um 3, não lembro, mas se vocês não conseguirem ver número nenhum, só conseguir ver bolinha, eu tenho uma notícia para vocês, né? Talvez você tenha algum nível de daltonismo. Tudo bem? Bom, o que é o daltonismo em termos genéticos? A gente tem no nosso olho 3 tipos de pigmentos que reagem diferentemente ao receber luz de diferentes cores. Esses pigmentos estão em células chamadas cones. Então a gente tem 3 tipos de cone, cada um vai se excitar ao receber luz no olho, luz refletida de uma cor diferente. É o cone vermelho, o cone verde e o cone azul. É isso aí, né? E aí, como a gente recebe cores, estímulos de diferentes cores, quando um ou mais desses cores se ativam, manda a mensagem para o nosso cérebro dizendo que você está vendo essa ou aquela cor. Então, se eu jogar uma luz vermelha na cara de vocês agora, os cones vermelhos vão se ativar loucamente, mandar uma mensagem para o seu cérebro, e o seu cérebro vai entender que tem alguém jogando uma luz vermelhona na cara de vocês. Se for uma luz, vamos dizer assim, roxa, os cones vermelhos e os cones azuis vão se ativar, vão mandar mensagem para o seu cérebro. Como ativou o vermelho e o azul, seu cérebro vai entender que tem uma luz roxa na sua cara, sendo jogado na sua cara nesse momento. Tudo bem? Então a gente se vira bem com esses 3 tipos de pigmentos. A pessoa que é daltônica tem uma mutação no gene que fabrica um desses pigmentos. E que geralmente está no cromossomo X. Como ela tem essa mutação, ela tem só 2 tipos de pigmentos. E o que acontece é que ela tem esses 2 tipos de pigmento, ela tem dificuldade em discernir algumas cores. Né? Geralmente o verde e o vermelho, ela tem uma dificuldade para discernir. Eu já conheci algumas pessoas daltônicas, lógico, elas levam uma vida absolutamente normal, né? E só, né, mais homens do que mulheres. Só conheci na minha vida uma mulher daltônica, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Tem muito mais pessoas daltônicas do sexo masculino do que feminino. Tudo bem? Então, é uma mutação num gene que faz esse pigmento do olho, e essa mutação está no cromossomo X.
Então a nossa forma de representar isso é essa aqui, ó. XDzão é o alelo normal. A pessoa tem o alelo normal, ela vai ter visão em cores normal. E o XDzinho, esse Dzinho tá meio zoado, mas é um D minúsculo, tá? É o alelo mutante, recessivo, letra minúscula, que vai determinar que a pessoa é daltônica. Tranquilo, pessoal? Então, você tem dois alelos para a formação desse pigmento. Quem tem o alelo normal vê cores normal. Quem tem o alelo recessivo vai desenvolver o daltonismo. Mas até aí tudo bem. É um alelo recessivo. Mas como isso aí está no cromossomo, X, você vai ter uma diferença na herança das pessoas do sexo masculino e feminino. Para quem é do sexo masculino, para quem é menino, você só vai ter uma cópia desse gene. Porque você só tem um cromossomo X. O seu outro cromossomo sexual é o Y, que não tem esse gene. Tem outros genes ali. Se você é do sexo masculino, tu tem o cromossomo Y. Tá? Normal. Então, a pessoa pode ser XDzão Y, uma pessoa com visão normal, ou XDzinho Y vai ser uma pessoa daltônica. E acabou. Então, basta uma cópia do alelo mutante para a pessoa do sexo masculino ser daltônica. XDzinho Y já é daltônico, XDzão Y é normal. Para quem é do sexo feminino, a história muda um bocado. Ela tem dois cromossomos X. Para ela ser daltônica, ela vai ter que ter os dois alelos recessivos, XDzinho e XDzinho. Vai ser uma mulher daltônica. Isso é super raro, como eu falei, só conheci uma ex-aluna minha de muito tempo atrás. Né? Não era do ensino básico, era uma senhora já. Né? E ela me falou que ela era daltônica. Eu falei, pô, única que eu conheci. De pessoas de sexo masculino daltônico, eu conheço alguns amigos meus. Bom, se a mulher for heterozigota, ela é normal, ela vai ver visão em cores normal, ela vai ser portadora do daltonismo. A gente vai ver que talvez ela pode ter filhos daltônicos. Né? Já dando um spoiler, se a mulher é portadora, metade dos filhos homens dela, 50% dos filhos homens, vai tender a ser daltônico. A tendência é essa. Né? A probabilidade é essa. E se a mulher é XDzão, ela é normal e não tem o gene pro daltonismo, normal, tranquilo. Tudo bem, pessoal? Então vejam, funciona diferente porque quem é do sexo feminino tem duas cópias do cromossomo X, tem duas cópias do gene para o daltonismo. E quem é do sexo masculino tem só uma. Vamos ver como funciona isso na vida real. Então vamos imaginar, e já está tudo aí, tá? Vamos imaginar que tenha uma pessoa do sexo masculino que seja daltônica. Será que o filho homem, né? Será que o filho homem dessa pessoa tem alguma chance de ser daltônico? Se o pai é, talvez o filho seja. É ou não é? Não é uma característica genética? Não passa de pai para filho? Vamos pensar um pouquinho. Como a gente vai resolver isso? É da mesma forma. Vamos pensar que esse cara case com uma mulher normal. Como será que podem ser os filhos deles? Como é que a gente vai descobrir? Tá bem aí, né? Fazendo quadrinho. Então esse camarada aí que é daltônico, ele, na formação de gametas, os cromossomos, vão se separar. Separando os cromossomos, vão separar também os cromossomos sexuais. Metade dos espermatozoides desse rapaz aí vão carregar o cromossomo X e a outra metade vai carregar o cromossomo Y. E essa metade que carrega o cromossomo X, como está carregando o cromossomo X, está carregando de quebra o alelo mutante aí para o daltonismo. Né? É o pai, nesse caso, no caso da espécie humana, é o pai que determina aí, é o espermatozoide do pai que determina o sexo da criança. Se o espermatozoide Y que fecundar o óvulo, todos os óvulos vão ter o cromossomo X, como a gente vai ver em instantes, vai nascer uma criança XY, biologicamente do sexo masculino. Se for espermatozoide X que chegar lá, vai nascer uma criança do sexo feminino, porque ele vai encontrar
Um óvulo também X vai ficar XX, um embriãozinho e depois um bebê e depois uma criança biologicamente do sexo feminino. Tranquilo? Então esses são os gametas do pai. A mãe é normal, então ela é XDzão, XDzão, ela não é portadora, tá? Então todos os óvulos dela vão ter um cromossomo X. Os cromossomos X também vão se separar na formação do gametas, metade dos óvulos vai ficar com um cromossomo X com alelo Dzão, e a outra metade vai ficar com outro cromossomo X que também tem um alelo Dzão, né? E aí, né, quando eles forem conceber um filhinho, um momento mágico e maravilhoso, o que pode acontecer? O que vai acontecer? Um desses espermatozoides aqui vai encontrar um desses óvulos aqui, se fundir, formar um zigoto, um embrião, uma criança e por aí vai, tá? A gente, como é um evento ao acaso, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe o que pode acontecer. Como a gente sabe, quadrinho, não é gostoso ver um quadrinho tão pequeno depois de tanto tempo? Então, pessoal, mais uma vez, se você não está enjoado de ver isso aí, se você não está enjoado de fazer isso aí a essa altura do campeonato, você está fazendo alguma coisa errada, tá? Tá com dificuldade? Entre em contato comigo, reveja os vídeos e como sempre eu deixo aqui embaixo na playlist um monte de playlist de biologia com outros professores, com outros recursos, tá? Todos explicam isso daí que eu estou explicando, de forma diferente. Às vezes você não gosta da minha explicação, tem outros, pessoal. Ferramentas vocês têm. E tem o livro de vocês, tá? Então vamos ver como é que fica esse quadrinho? A pessoa, o pai, metade dos espermatozoides tem um espermatozoide com o cromossomo X e que leva o gene mutante, Dzinho, e a outra metade é o cromossomo Y. Esses espermatozoides vão encontrar os óvulos que levam o cromossomo X e os dois o alelo Dzão, o alelo dominante, porque a mãe ela não é portadora. O espermatozoide XDzinho pode encontrar um óvulo XDzão ou pode encontrar outro óvulo XDzão. Nos dois casos, vai dar isso aqui, ó. Um embrião, um zigoto, depois um embrião, XDzão, XDzinho. Como é XX, vai ser um bebê de qual sexo aí? Feminino. E ela vai ser daltônica? Não, porque tem o alelo Dzão dominante, ela vai ter visão normal, só que ela vai ser portadora para o daltonismo. E no próximo slide a gente vai ver o que significa ser portadora. Mas a princípio uma mulher normal, vê as cores normal, tranquilo. E se o espermatozoide Y encontrar ou um óvulo com XDzão ou outro óvulo com XDzão, vai ser formado um zigoto, depois um embrião, depois uma criança, XDzão Y. Ou seja, sexo masculino e visão normal. O pai era daltônico. E os filhos homens, todos eles, 100%, se eles tiverem um filho homem, 2 filhos homem, 10 filhos homem, 20 filhos homem, todos eles vão nascer com visão normal. Por quê? Porque o gene para o daltonismo do pai deles está justamente no cromossomo X. E se você é como eu, um filho homem, se tem um cromossomo que com certeza absoluta você não recebeu do seu pai, é o cromossomo X. Você recebeu o cromossomo Y dele. Todos os genes do cromossomo Y do seu pai você também recebeu, que estava uma cópia desse mesmo cromossomo igualzinho no espermatozoide que concebeu você, tá? E eu, né? Então, o cromossomo X você não recebeu. O cromossomo X que você tem aí nas suas células, que você também é XY, veio de quem? Da sua mãe. Veio do óvulo da sua mãe. Se você é do sexo masculino, né, um espermatozoide carregando o cromossomo Y encontrou um óvulo carregando o cromossomo X e fez você. E lógico, todos os 44 cromossomos que determinam as suas outras milhões de características genéticas. Centenas de milhares, tá? Aqui, tô pensando nas interações epigenéticas. Aqui, centenas de milhares de características genéticas, tá? Ok? Então,
o pai não vai passar esse alelo Dzinho para os filhos homens dele, porque para o filho homem ele passa o cromossomo Y, necessariamente. Ele vai passar esse alelo Dzinho para quem? Para as filhas moças dele, para as filhas dele, né? Para as filhas. Todas elas vão ter ali o cromossomo X do pai com alelo recessivo. Vamos seguir a vida de uma dessas portadoras aí. Vamos imaginar que uma dessas portadoras nasce, cresce, fica feliz e um belo dia se casa com um rapaz. Cadê? Tá aqui já? Tá aqui já. Então aqui tá essa mesma mocinha portadora. E ela se casa com um rapaz de visão normal. Nenhum dos dois é daltônico, só, né, o pai da mocinha que vai ser o avô do filhinho desse casal. Então esse casal se casa, ela fica grávida, tem uma gestação, bonito, muito maravilhoso, né? E aí nasce o bebê e o avô materno do bebê é daltônico. Tem alguma chance dessa criança ser daltônica? Como a gente vai ver, do mesmo jeito, quadro de Punnett, tá? Então, vamos ver. Essa moça, ela tem os óvulos. Na formação do gameta dela, vai ocorrer a separação dos cromossomos, e entre todos eles o cromossomo X vai um para um lado e para o outro. Um cromossomo X carrega o gene Dzão, vai para um lado, e o cromossomo X que carrega o gene Dzinho vai para o outro. Então, metade dos óvulos dela tem o alelo dominante normal, metade dos óvulos dela tem o alelo recessivo. E o marido dela, mesma coisa que o outro homem lá que a gente viu. Metade dos espermatozoides leva o cromossomo X, nesse caso, X normal. O marido, eu falei que ele não é daltônico, então ele obrigatoriamente é XDzão e Y. E a outra metade dos espermatozoides leva o cromossomo Y. Bom, na concepção, um espermatozoide do rapaz vai encontrar e fecundar um óvulo da moça. Então, esse espermatozoide que leva o cromossomo X, se for ele que encontra um óvulo, vai nascer uma pessoa do sexo feminino, X com X, dá XX. XDzão com XDzão vai dar uma moça normal, não portadora. XDzão com XDzinho vai dar uma moça portadora. Legal. Por outro lado, se o espermatozoide que encontra o óvulo for o Y, vai dar um XY, vai dar uma criança do sexo masculino. Se esse espermatozoide encontrar um óvulo XDzão, vai dar um menino fenotipicamente normal, XDzão Y. Mas se esse mesmo espermatozoide encontrar um óvulo que carrega o alelo Dzinho, você vai ter a formação de um zigoto e depois de um embrião XDzinho Y, uma criança daltônica. Então, basicamente, esse casal tem 50% de chance de ter uma filha menina normal. Na verdade, 25% de chance da menina ser normal, 25% portadora. 1/4 de chance de ter um menino normal e 1/4 de chance de aparecer aí um menino daltônico. Ou seja, de todos os filhos homens, metade desse casal aí vai ser daltônico. Então, se esse casal tiver 2 filhos homens, pelas probabilidades, um deles vai ser daltônico e o outro normal. Isso é probabilidade, tá? Não é que isso vai acontecer necessariamente, né? Mas a chance é, eles fazendo ali o ultrassom, sabendo que vai nascer um bebê homem, já tem uma chance de 50% desse bebê homem ser daltônico como o avô materno. E se fosse o avô paterno que era daltônico? Aí não teria problema. Porque o avô paterno, ele teve um filho homem, que é o pai, e ele passou o Y para o pai. A gente já viu isso. Mas como é o avô materno, a gente sabe que a mocinha é portadora, e 1/4 dos filhos dela, ou metade dos filhos homem, vai ter a mesma doença do avô, daltonismo. Tranquilo, pessoal? Então é assim que funciona. Vai ter uma herança diferente para o homem e para a mulher. Como é que faz para a mulher ser daltônica? Primeiro, obrigatoriamente a mulher daltônica tem que ter um pai daltônico, porque o pai vai passar o cromossomo X para ela e tem que ser um XDzinho.
ela no mínimo tem que ter um pai daltônico e uma mãe meu Deus, e uma mãe que tem o gene pro daltonismo, uma mãe portadora, fugiu a palavra. Então a mulher, para ela ser daltônica, no mínimo o pai dela tem que ser daltônico e a mãe portadora do daltonismo. Aí ela tem que dar o azar de receber um alelo Dzinho no cromossomo X da mãe, e como o pai dela é daltônico, ela vai receber um cromossomo XDzinho do pai. Vai ficar XDzinho, XDzinho, vai ser uma mulher daltônica. É muito mais difícil de acontecer do que simplesmente aparecer alguém do sexo masculino daltônico. Para o homem ser daltônico, basta um alelo XDzinho, basta um alelo recessivo. Para a mulher, precisa de 2. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Então vamos a ver aí alguns outros exemplos de genes com herança ligada ao sexo, ou seja, genes que estão localizados no cromossomo X. E o primeiro exemplo no qual isso aí foi descoberto, né, pelo Morgan, estudando as suas mosquinhas, falar mais, queria até ter falado mais dele, mas vamos falar mais ainda, né, é o exemplo da mosquinha coelho branco. Essa característica aqui, olho selvagem, que é o olho vermelhinho, e o olho mutante, que é o branquinho, é uma característica ligada ao sexo. É determinada por um gene, o gene W, XW, que é um gene ligado aí, que é um gene que está no cromossomo X. O que isso significa? Que para uma mosquinha macho ter olhinho branco, basta um alelo Wzinho, um alelo recessivo, né? Vai dar esse olho, o W de white, né? Para a fêmea não, ela precisa ser XW, XW, por quê? Porque a fêmea tem 2 cromossomos X. O macho só tem um. O macho aqui é XWY e a fêmea é XWXW. Ela é XXX, né? Então veja aqui o que acontece, né? O cruzamento, mesma coisa que a gente fez, olha só. É um macho de olho branco, XWzinho Y, com uma fêmea normal, homozigota dominante e, né, nasceram 100% das mosquinhas normais nessa primeira geração. O macho, todos os machos normais, XWzão Y, e todas as fêmeas portadoras, XWzão, XWzinho. Aí eles cruzaram esses animaizinhos entre si, a fêmea portadora com os machos normais, e você teve que 1/4 dos machos apareceram com olhinho branco. A mesma característica do avô. Tá? Isso aí, essas proporções só acontecem se o gene está ligado ao cromossomo X. Né? Aparece mais nos machos e pula uma geração. Parece que pulou. Tranquilo, pessoal? Outra característica, aqui é o daltonismo, a mesma coisa. Aqui a hemofilia, cujo padrão de herança é o mesmo. O que é a pessoa hemofílica? A pessoa hemofílica ela tem uma mutação num gene que determina a formação de proteínas da cascata de coagulação sanguínea. Ou seja, ela não coagula o sangue direito. Ela se corta e fica sangrando, sangrando, sangrando. Ou seja, para essa pessoa, qualquer cortinho, qualquer pancada, que às vezes fica um hematoma para gente, é uma causa de grande preocupação. Né? Tem que ir para o hospital, tem que tomar substâncias que vão fazer um coágulo, porque o sangue dela não coagula. São pessoas que têm uma vida muito dificultada por essa doença, a hemofilia. Né? E é um gene que está localizado no cromossomo X. E é um gene recessivo. Então, para quem é do sexo masculino ser hemofílico, basta ser XHzinho Y. Para a mulher, como ela tem 2 cópias do cromossomo, ela só vai ser hemofílica se ela for dupla homozigota. Tá? Então, mesma coisa, é uma doença que se apareceu no avô, pode aparecer de novo no neto. É isso. Né? Hemofilia. E esse caso aí é uma boa notícia que eu estava até vendo recentemente. Técnicas de manipulação genética talvez nos deem aí em breve um tratamento para hemofilia.
Posso até procurar o artigo para vocês, mas já existem casos, pesquisas em humanos, né, de manipulação genética por aquela técnica CRISPR, que eu também quero falar para vocês no futuro, que alteram o gene mutante dessas pessoas para um gene normal, né? Então, talvez no futuro aí, futuro próximo, né, essa doença possa ser tratável com técnicas de manipulação genética. As pessoas pegam as células e trocam o gene mutante pelo gene normal, fazendo com que a pessoa possa coagular o sangue pela técnica CRISPR, né? Então é uma coisa que eu li outro dia, que é possível, e não é só que é possível, é que está acontecendo, né? Não é, nossa, seria possível fazer. Não, não. Tem pesquisas nesse sentido. Legal, pessoal? Então, essa foi a primeira parte da aula. Ficou surpreendentemente curtinha. Na segunda parte, que eu vou gravar depois, eu vou corrigir alguns exercícios chave aí para a gente das fichas passadas, para vocês terem quem quiser, quem teve dúvida, ver se esclarece aí alguma coisa, tá bom, pessoal? Até logo, até mais. Boa sorte, se cuidem, tá, meu? Essa pandemia não acabou. Busquem ficar em casa o máximo possível. Busquem estudar, ler um bom livro, ouvir uma boa música, tá? Fica com as pessoas que vocês gostam. Até mais.